Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada nos últimos acontecimentos no Brasil e no mundo. Alguns acontecimentos, alguns fatos, são abordados pelos grandes veículos de comunicação. Mas existem alguns que são muito importantes que passam longe, até porque há um interesse que a população, que a sociedade, não tenha uma reflexão sobre alguns fatos muito importantes. O nosso papel aqui é jogar luzes sobre alguns desses fatos. É o que farei com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso portal, que se inscreva aqui e venha participar das nossas atividades. Dê sempre seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu começo aqui com uma notícia que os grandes veículos não estão abordando. Aqui o Carta Capital faz esse registro aqui, né? O deputado Glauber Braga completou uma semana fazendo a greve de fome, em protesto pelo processo de cassação que está em curso contra o mandato dele. Essa é uma situação que está deixando todos nós do campo progressista muito angustiados ver essa situação. E quando a gente vê que isso não tem um devido destaque pelos grandes veículos de comunicação, a gente percebe que essa luta ela é uma luta quase que solitária, de alguém que está enfrentando um grande esquema e enfrentando ali com muito destemor, muita coragem, os grupos mais corruptos que existem aqui no nosso país. Vamos ver o que vai dar essa greve de fome de Glauber Braga, com o nosso apoio, enfim, respeitamos a posição dele, a luta dele, e vamos torcer para que o desenlace dessa história seja o melhor possível. E isso deixa, como eu comentei com vocês agora, né, o astral de todos nós abalado. Não tem como. Quem se envolve com a política e vê um dos nossos enfrentando uma batalha e está nessa condição, realmente é muito complicado. No momento em que todos nós também estamos acompanhando os noticiários do nosso país, com divisões de atenções em função ainda de termos um fantasma com a figura do inelegível, que infelizmente continua ainda com as coisas que acontecem com ele, ou as coisas que ele provoca, a pautar uma parcela dos debates políticos aqui no nosso país. A maior infâmia que nós estamos vivenciando nesse momento é esse projeto de lei de anistia, que era para ter sido dinamitado lá no começo se os veículos de comunicação tivessem colocado esse assunto em pauta, em perspectiva. Os colunistas nas TVs a cabo, pelo menos na Globo News, que é uma emissora muito assistida, né, pelas pessoas que acompanham o cenário político aqui no nosso país, nós percebemos através dos seus colunistas que eles têm uma postura de terem enxergado a tramóia, o trambique desse PL da anistia, que coloca na frente as velhinhas, os pipoqueiros e sorveteiros, mas no final da história quer mesmo a absolvição ou a anistia para o inelegível. Bom, felizmente, na contramão disso tudo, estamos vendo muitos colunistas e muitas pessoas nas redes chamando atenção para esse engodo. E isso vai chegando até a deputados, porque as notícias são espalhadas, as reflexões são espalhadas por todos os cantos do Brasil, por todas as redes, e essa gente do parlamento, eles têm um nível de estarem antenados muito grande. Eles têm que ter essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo. E na medida que eles vão vendo também que o projeto de lei de anistia é um grande engodo, colocar assinatura numa história dessa é complicado. Falta uma ação mais contundente do governo Lula também, que, vamos ser sinceros, né, isso aí era para ter sido abordado de uma forma muito intensa desde o começo. E a gente viu que esse assunto foi deixado de lado e agora se preocupa com essa situação. Porque é muito grave, gente. Nós temos parlamentares que fazem parte da base do governo, que têm cargos no governo, que têm indicações do governo, agirem contra fundamentos não só do governo, mas fundamentos da democracia brasileira. Então isso tem que ser debatido, isso tem que ser chamado a atenção, isso tem que ser levantado, né? Bom, antes tarde do que nunca, as movimentações estão dando. Os grandes jornais no Brasil não estão dando destaque nenhum à figura do inelegível, né? Se a gente pega aqui, estão todos falando em grana, é o que sempre movimenta os principais jornalões, né? Sempre orçamento de 2027, alguns já colocando algumas perspectivas cáusticas, que em 2027 pode ser que o Brasil não tenha orçamento. Bom,
são questões que devem ser debatidas também e pautadas pelo governo. Nós temos sempre cobrado aqui, a cobrança não vai parar. A gente, os vários youtubers que você conhece, que você tem inscrição, todos nós estamos movimentando para entrarmos com uma sintonia melhor, para recebermos mais informações do governo, para podermos aqui informar a vocês do que está acontecendo e ajudar também, né, no combate a essa insanidade, esses grupos todos, que é necessário sempre a presença de um líder. E o líder maior no campo progressista é o presidente da República, e ele é um ser político. Não dá para dizer, não, Lula não tem que se envolver nisso. Não, ele está para se envolver sim. Ele tem que administrar, mas ele tem que ajudar também as pessoas a terem uma consciência, porque senão as pessoas não associam benefícios sociais, programas sociais com o governo. A gente tem influências hoje no Brasil de religiões, né, de que informam para o cidadão que se ele está conseguindo alguma coisa, não é por uma situação concreta, por fatos concretos de um governo, mas aí são benefícios que estão vindo de formas celestiais, né? O presidente da República está com a agenda interna hoje, eu tenho sempre acompanhado a agenda, e outra coisa que está ganhando debate, que deveria ter muito mais exposição, e certamente terá, é um assunto que diz respeito a todo mundo que busca a sua casa própria, que é essa matéria aqui. São muitos detalhes sobre esse programa que está pretendendo viabilizar uma casa para as pessoas que estão numa renda acima daquela renda que era o limite para a aquisição de uma casa própria. Resta saber qual será a taxa de juros, qual será a taxa de juros progressiva, para que o cidadão possa, de fato, fazer um projeto de financiamento e ele consiga arcar com esse financiamento, para não ter aqueles problemas que acontecem em muitos lugares do mundo e no Brasil também. O cidadão fica inadimplente, a dívida fica gigantesca, ele não consegue mais pagar a casa e a casa tomada vai a leilão. Bom, então são questões que a gente tem que debater. O presidente Lula, ele continua indo por uma série de inaugurações e programas de investimentos de empresas privadas aqui no Brasil. E o que se vê sempre são imagens assim, os operários, os trabalhadores, sempre muito receptivos, muito felizes. Isso é notável ali. E aí, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque há um grande contraste entre as fotos que o presidente da República atual, Lula, ele consegue propiciar, e aquelas imagens que o inelegível propiciava quando estava no poder, né? Eram sempre situações sempre dantescas. Nunca. O Bolsonaro ele fez a inauguração de uma ponte na região norte do nosso país. Se gastou mais dinheiro para se fazer a presepada de uma ponte. A ponte era pequenininha, eu já mostrei aqui para vocês, ela tinha 6 metros, uma ponte de madeira. Coisa ridícula, patética. E isso ganhou, pelo menos no bolsonarismo, algum destaque. Eles fizeram espuma com essa história toda. E tem muitas coisas nesse governo que tem uma capacidade muito maior de mobilizar, de chamar atenção, mas que, por enquanto, por termos mais uma vez, né, uma comunicação que não está chegando às pessoas, a gente fica nesse lodaçal, né, nessa sensação de que não estamos diante de coisas muito grandiosas acontecendo. Isso não é uma coisa incomum na sociedade de um modo em geral, né? Você não vai para nenhum lugar do mundo e encontra o cidadão animadaço, né? Olha, nós estamos crescendo, estamos avançando. Sim, existe uma coisa subjetiva, sim, um sentimento num povo que pode ser sempre canalizado. Mas isso precisa ser estimulado, né? Porque se não há a informação, não há ação. A desinformação gera a conformação. Então nós estamos com muitas coisas acontecendo e muitas preocupações também. Mas quem tem mais preocupações nesse momento são essas pessoas da extrema-direita. Porque os processos estão andando, a maior parte dos réus já foi intimada, está faltando agora a figura do inelegível, que está ali no hospital, mas ele não tem para onde escapar. Ele vai ser intimado e a gente vai ter logo, logo alguns prazos aí que serão noticiados para todos nós aí, e certamente vamos ver algumas sessões no Supremo Tribunal Federal que vão ilustrar mais o mal que essa gente toda fez contra o nosso país e a todos nós. Bom, eles não escaparão da cadeia.
O PL da anistia, como eu disse para vocês, está fadado a morrer no final da história. Porque, na pior das hipóteses, o Supremo Tribunal Federal irá tornar esse processo todo, esse projeto de lei, inconstitucional. E a coisa voltará à estaca zero. E essa extrema-direita vai tentar desgastar o Supremo Tribunal Federal a partir dessa decisão. Mas eles não vão conseguir destruir a democracia como eles sempre pretenderam, não. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo portal. Tchau!